ia falar exatamente sobre isso, Gustavo, porque assim, o quanto é importante a gente falar desse assunto e falar de educação financeira, era o tema que a gente estava falando aqui, justamente para a gente voltar lá linkando, né, no que a gente estava comentando agora há pouco. Eu queria saber a sua opinião, entender desses mecanismos, entender o que pode acontecer, como eu posso já, né, de repente, me prevenir, né, de uma disparada inflacionária, como, né, você falou agora muito bem a questão da Turquia, como o Brasil já passou no passado, como a Argentina está passando. Eu tenho ali condições de ter alguma coisa que vá me ajudar, né, a ter uma reserva, de repente, se caso isso vier a acontecer. Isso cai na questão da educação financeira, não só em questão de reserva, mas de uma questão muito ampla em si. Eu queria entrar na questão do que nós debatemos agora há pouco, que foi a declaração da deputada Luciana Genro, que se posicionou contra a questão da educação financeira nas escolas lá, né, no Rio Grande do Sul. Teve várias críticas, né, virou alvo de muitas críticas nas redes sociais. Nós aqui batemos muito em relação à questão da educação financeira como algo muito importante. Queria entender um pouquinho como que você avalia, né, o risco realmente da gente não tratar esse assunto para as crianças, não se falar sobre possíveis consequências, igual agora, você acabou de citar. Bom, temos a Turquia como exemplo, temos a Argentina aqui do lado como exemplo. Posso, né, me prevenir? Vou ficar de olhos fechados para isso? Parece que é isso que a Luciana Genro está propondo ali naquele discurso dela, né? Perfeito. Eu vou só inverter e começar pela primeira parte, como que com investimentos a gente conseguiria se proteger, né, desse risco do Brasil perder a linha e ficar com a inflação muito alta novamente. Para o curtíssimo prazo, 1, 2 anos, a gente vê que o Banco Central ele está conseguindo agora ficar com a taxa de juros acima da inflação, vai conseguir manter por um tempo. Então eu focaria em algo mais pós-fixado, atrelado à CDI, ou atrelado à taxa de juros mesmo do Brasil. Pensando mais para frente, prazos mais longos, a gente já viveu há poucos anos atrás um Banco Central, por exemplo, do Tombini com a Dilma, onde tinha uma relação um pouco nebulosa e não fica tão claro se nos próximos anos não vai acontecer novamente. Então aí quando você está pensando em um período mais longo, um investimento mais ligado ao IPCA+, ou algum equivalente de inflação, já é suficiente para te proteger desse risco. Sobre o segundo ponto da educação financeira, eu acho que existiu talvez um pouco de confusão, porque assim, eu tentei procurar, eu vi a polêmica, tentei procurar o que era debatido do outro lado, quem estava defendendo esse argumento. E eu notei bastante gente defendendo, mas quem não tem nada não tem que aprender a poupar, porque não tem nada. Mas eu entendo que é diferente o ponto que a gente que tem que ter introduzir a educação financeira no dia a dia das crianças. Acho que a intenção é mais proteger de algumas armadilhas que a gente vê de educação financeira, pessoas que não têm muito conhecimento do que significa realmente juros, só fica focado no compra a prazo, mas olha só para o nominal, olha só para aquele valor, cabe no meu orçamento, não entende muito bem o que é a taxa de juros, vai colocando um atrás do outro, não sabe fazer um planejamento financeiro como um todo, nunca pensou em colocar na ponta do lápis mesmo o que gasta mensalmente, não tem ideia do quanto que sai, quanto que entra, do que tem para os próximos meses. Acredito que é mais uma introdução do que são as finanças, realmente para a pessoa não se perder no dia a dia dela, no orçamento, do que ensinar a poupar, como foi talvez uma confusão feita por quem critica muito o projeto. Mas, Gustavo, não é só a questão, né? A gente estava até debatendo isso agora há pouco, é a questão do ensinamento, está mais relacionado, não é a questão realmente do poupar, é talvez como não se endividar, ou como saber realmente ter o conhecimento. Eu vou fechar um contrato de aluguel, eu tenho que saber aquele indexador, eu tenho que saber, por exemplo, se estiver baseado numa taxa Selic, eu vou financiar um imóvel, tá atrelado a Selic, será que realmente, eu tenho que entender o que é a Selic em primeiro lugar, para entender aquele contrato, né? Entender, ter essa autonomia. Igual eu e o Salete, a gente estava falando agora há pouco em relação ao próprio FGTS, né? O trabalhador foi dispensado, ele pega o FGTS na mão dele, ele não sabe exatamente o que fazer talvez com aquele dinheiro, vou colocar numa poupança, vou perder o dinheiro. Então tem N situações ali de educação financeira, não só especificamente de investimento, mas do que aquele conhecimento num futuro daquela criança pode ser algo
algo essencial, transformador, para ela ter uma tomada de decisão melhor, não se endividar. Não é só a questão do poupar, mas não se endividar. Saber escolher ali realmente, não, olha, eu não quero um contrato de aluguel pelo GPM. Eu vou tentar negociar, vou procurar um outro locatário. Algo nesse sentido, né? Algo mais, num sentido talvez não tão aprofundado, mas que seja uma educação que dê um poder de autonomia na hora de ter uma decisão. Pelo menos essa é a minha opinião. Né? Sem dúvida, a importância do planejamento. Este país não tem o planejamento como verbo obrigatório. E nós sabemos que sem planejamento a vida não se desenvolve. Não é? Então, essa coisa de familiarizar as nossas crianças, os nossos adolescentes com esse dia a dia, com alguns indicadores de importância, eu tenho certeza absoluta que isso faz toda a diferença, Paula e Gustavo. Com certeza faz diferença. Eu vou trazer um número aqui que eu acho, para dar um exemplo. São quase 4 milhões de pessoas que são agricultores familiares. E eu entendo que existe talvez uma distância do que seria o mercado, de entender quanto que ele tem que cobrar do produto dele, por que ele teria que subir de acordo com a inflação, ou mesmo muitos trabalhadores que estão em empresas e chega ano após ano, não sabe quanto que tem que pedir de aumento, se tem que pedir aumento. Isso é algo que teria que ser introduzido desde pequeno, para que as pessoas se preparem para o mundo profissional, que na maior parte vai passar, e precisa ter alguns conceitos sendo introduzidos desde cedo. E justamente, acho que às vezes a gente fala aqui de investimentos e sempre existiu uma distância entre o mundo dos investimentos e as pessoas. As pessoas sempre entendem, investimentos é para rico, mexer com dinheiro é para rico, eu não ganho muito, não vou conseguir fazer, não vai fazer diferença eu ter esse conhecimento. E faz. Acho que tudo isso tem que ser introduzido desde pequeno.